É tudo ou nada. Vai ou racha. Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje às 9h30 no Maracanã, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil. Pode ser a taça que o rubro-negro pode conquistar ainda nessa temporada, já que o Campeonato Brasileiro está bem distante, o Botafogo parece não dar muita brecha, o Flamengo também é um time irregular. Então, é a Copa do Brasil que tem e é a taça possível. O Flamengo tem uma vantagem confortável, ganhou o jogo de ida de 2-0, entra em campo tranquilo, em casa, com a torcida a seu favor. Será que isso significa que o Flamengo é o grande favorito? Diante das últimas 3 atuações, especialmente, né? O Flamengo não conseguiu vencer. E também pensando na quantidade de crises que o clube vem fabricando, com brigas, trocas de socos, né? Ontem foi a vez de Gerson e Varela irem às vias de fato. Não dá para dizer que o Flamengo é franco favorito, porque, como eu disse, tem a vantagem, mas é um jogo muito perigoso, bastante perigoso. Vou falar sobre os aspectos táticos dessa partida. Vamos olhar aqui para como é que o Flamengo pode machucar o seu adversário, como é que o Flamengo deve fazer para se defender. É o terceiro confronto entre esses dois times num espaço curto de tempo, né? O Flamengo está ganhando esse confronto de 5-0 no agregado, foi 3-0 pelo Brasileiro, 2-0 pela Copa do Brasil lá no Sul. Então vamos falar todos os detalhes desse jogo aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então faz o seguinte, deixa seu like, se inscreve no canal, que eu vou rodar a vinheta. E aí, vamos falar de tática? E aí, deixaram o like? Não esquece não, que é realmente importante. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, suas amigas aí. Hoje é jogo importante, hoje é jogo decisivo. Então, pega o link aqui desse vídeo, joga nos grupinhos de WhatsApp aí, para vocês poderem ter assunto para falar durante o dia aí, para dar uma segurada na ansiedade de um jogo tão importante. Então, vamos lá para os detalhes dessa partida. Vem comigo. Bom, vamos falar um pouquinho desse Grêmio. Daqui a pouco a gente entra também no campinho, nas escalações. Inclusive, até falando sobre campinho e escalação, tá aí, sistema de jogo 3-4-3, era o sistema que o Renato vinha usando. O Renato tá sem alguns zagueiros, então muda o seu sistema pro jogo de hoje, a gente vai falar isso daqui a pouco no campinho. Então hoje não é 3-4-3. É o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, depois que enfrentou o Flamengo e perdeu o jogo lá na Arena do Grêmio, a gente passou por uma fase instável, mas já vem se recuperando, conseguiu uma boa vitória de virada contra o Fluminense 2-1 no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e vem em busca de surpreender, né? É o quarto melhor ataque com 28 gols, o Fla é o terceiro com 31. O Grêmio é um time interessante ofensivamente, já falei sobre isso aqui, volto a repetir e vou falar mais nesse vídeo também. É a oitava pior defesa, com 23 gols sofridos, o Fla sofreu 24. Então, os dois times são similares nessa questão de serem bons ofensivamente e um pouco frágeis defensivamente, né? O Grêmio é o quarto time que mais cria chances no Brasileirão, 41, o Fla criou 52, é o segundo, só atrás do Palmeiras. O Grêmio é o terceiro em grandes chances perdidas também. O Fla é o líder, é o que mais perde grandes chances, com 33 grandes chances perdidas. O Grêmio tem 46% de posse de bola em média no campeonato. É um time que não fica tanto com a bola. É um time que gosta de transitar ofensivamente. Faz um jogo muito direto, joga em apoio com o Suárez. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Para a gente falar mais um pouquinho sobre as estatísticas e já partir para os campinhos e para as imagens, é o sétimo em número de finalizações, 14.2, finaliza bastante. E é o quarto time que mais finaliza no gol, 5.7 em média. Tudo aqui, gente, só para lembrar, é estatística do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que tem mais jogos, então o recorte fica mais consistente. Dá pra gente falar um pouquinho melhor. É o time que menos faz falta no Campeonato Brasileiro, gente. Esse dado me chama a atenção, são 12 faltas em média. Então é o time que faz essas perseguições longas, como a gente já falou nos outros confrontos, todo mundo já sabe como é que o Grêmio marca, mas acaba não sendo muito incisivo, acaba não fazendo muitas faltas. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse cara aí, né? Esse craque, o Suárez, é o jogador que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, é o jogador que mais acerta o alvo no Campeonato Brasileiro, é o terceiro que mais perde chance também, com 9, o Gabi é o líder com 11, e o Gabriel Grando, o goleiro, é o sexto em número de defesas com 3.8 no Campeonato Brasileiro, o Cunha é o líder com 4.2. Vamos para os campinhos. Matheus Cunha no gol, não se sabe se vai a campo o Varela, com o nariz quebrado depois da briga aí com o Gerson, ou se vai Mateuzinho, isso é uma dúvida ainda. Fabrício Bruno da Pereira, Felipe Luiz deve ser o lateral esquerdo, o Flamengo com um problema na lateral esquerda. Felipe Luiz fez uma partida muito ruim contra o Olímpia, e também o Ayrton Lucas fez uma partida muito ruim contra o São Paulo, existe um probleminha. Essa que é uma das posições mais, em tese,
bem resolvidas no elenco, parece agora ser um problema, porque os dois vêm jogando muito mal. O Flamengo deve ir a campo com os dois volantes de novo, Alan e Thiago Maia, para proteger a transição, para estar bem seguro em relação ao time do Grêmio, que é um time, como eu já falei, que gosta de transitar, que gosta de ser bastante agressivo. O Flamengo protege bem a frente da área com esses dois jogadores também para evitar muitas finalizações. E aí, na frente, o quarteto, né? O famoso quarteto, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Gabi. Eu vejo o Ribeiro como um cara importante no jogo de hoje, assim como o Arrascaeta também, pela questão de ser um cara que gosta de dominar orientado, que sabe jogar poucos toques e que a sua movimentação pode ser um cara importante também para manipular essa marcação do Grêmio de perseguições longas. Ele é um cara que se dá bem com esse tipo de marcação, ele é um cara que consegue manobrar bem, o Arrascaeta também. Então esses dois caras podem ter uma atuação importante na noite de hoje, pode ser importante para o Flamengo conseguir chegar mais próximo da baliza do adversário. O Flamengo fazendo um gol na noite de hoje, né? Já deixa o Grêmio numa situação muito, muito complicada. Bom, o Grêmio vem diferente, como eu falei, mudou o sistema. Tem muitos desfalques de zagueiros e o Renato se sente confortável também jogando com essa linha de 4, né? Acabou colocando esse 3-4-3 que estava usando por uma questão circunstancial e por uma necessidade que ele sentiu de mudar, mas ele se sente bastante confortável também jogando nesse 4-2-3-1, 4-3-3. Então ele vai com o Grando, vai com o Fábio na lateral direita, ou o João Pedro, vai com o Rodrigo Eli e Bruno Alves, o Bruno Vini tá fora, o Kahneman tá fora, o Jeromel também tá se recuperando de uma lesão. O Reinaldo vai fazer a lateral esquerda, ele vai ter Vilha Sante e Carvalho como volante, o Cristal um pouco mais adiantado, vai ter o Bitelo de um lado, Ferreirinha do outro, e o Soares como esse cara mais adiantado, como o grande craque do time, como o grande destaque do Grêmio. Bom, o que eu já tinha falado nos outros confrontos, né, vale a gente relembrar aqui rapidamente, o Grêmio marca fazendo essa zona de guerra ali no meio, com o Soares um pouco mais avançado, os dois extremos fechando um pouquinho também esse corredor e os dois volantes, induzindo o adversário para atacar pelo lado. Então eles ofertam esse corredor lateral. Só que na hora que você consegue evoluir pelo corredor lateral, o Grêmio com essas perseguições acaba sendo uma equipe bem passível de sofrer, né? Acaba sendo bem passível de ser manobrável, vamos dizer assim. Então, o Flamengo pode morder essa isca de jogar por fora e depois trabalhar de fora para dentro e jogar nessas entrelinhas aí, que essa outra região que está marcada aí de amarelinho, além desses lados, né? Eu também marquei o entrelinhas aí, porque é uma região que o Grêmio acaba tendo dificuldade de marcar quando vai fazer essas perseguições. Então, é bem possível de manipular essa marcação. É de fora para dentro mesmo que o Flamengo tem que jogar. Com o Ribeiro sendo importante, como eu já falei, vindo buscar jogo, sendo esse cara que vai fazer o time andar. O Arrascaeta um pouco mais avançado. E aí a gente pode ter ou o Arrasca um pouco mais pelo lado esquerdo, fazendo essas trocas com o Bruno Henrique um pouco mais próximo do Gabriel. Pode ser que a gente veja esse cenário hoje. Ou então o Bruno mais espetado, sendo esse cara para enfrentar 1 contra 1, para dar amplitude, com o Arrascaeta um pouco mais próximo do Gabriel. Vamos ver o que o Sampaoli vai decidir, o que ele vai achar melhor para a partida de hoje. E aí, né, falando sobre esse salto, sobre essas perseguições, né, os zagueiros saltam muito da linha, faz essas perseguições e acaba sendo muito possível de manobrar e deixa esse espaço às costas. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser feito o jogo de paciência, de ataque posicional. Também tem que trabalhar a bola, tem a vantagem no jogo, então não tem por que ficar se apressando, não tem por que entrar no jogo de trocação e tem que manobrar, manipular essa marcação do Grêmio com esses saltos de pressão, com essas perseguições mais longas, jogando um toque, tocando rápido, usando o domínio orientado, tirando com drible, usando a técnica apurada que os jogadores do Flamengo têm. Então, essa é a forma do Flamengo machucar o time do Renato Gaúcho. Vamos olhar aqui um pouquinho para o Grêmio atacando, né? O que o Flamengo precisa fazer para se proteger. Tem dois encaixes aí em relação ao Grêmio e Flamengo, defensivamente o Flamengo e ofensivamente o Grêmio, que são um tanto quanto preocupantes, que tem que acender uma luz aí amarela da equipe do Flamengo, tem que estar bem preocupado. O Grêmio é um time que trabalha muito bem a bola, com toques rápidos, joga poucos toques, tem jogadores talentosos, usa muito bem o Luis Soares no apoio, então é um time que faz bastante gol, que a gente já viu, finaliza bastante. Então, qual é o cuidado que o Flamengo tem que ter? O Flamengo tem tido dificuldade nesse tipo de situação, de marcação de bloco médio, quando o adversário consegue manobrar bem, consegue tocar rápido a bola. O Flamengo tem tido muita dúvida entre os jogadores, quem é que salta, quem é que cobre, como é que são feitas as diagonais, como é que são feitas as coberturas. Então, essa situação que o Flamengo tem que estar muito de olho. O Luis Soares é um cara que busca muito bem esse entrelinhas aqui, que na linguagem popular, né, se finge de morto ali, de repente ninguém tá vendo. Quando você vai perceber, ele tá ali livre no entrelinhas, e o Bitelo é um cara que consegue achar bem também esse tipo de passe. Então, olha só, achou o Luis Soares no entrelinhas, ele achou o Bitelo tem feito um grande campeonato brasileiro, uma grande temporada,
E esse tipo de situação que o Flamengo precisa cuidar. Defender esse entrelinhas, marcar muito de perto o Suárez, né? Parece um chavão, parece um clichê, mas a verdade é que no Grêmio isso é muito verdade, né? Tem que marcar o Luis Suárez. E aí o Fluminense vacilou. O Flamengo não pode fazer isso, né? Deixar o Suárez livre nesse entrelinhas, porque ele, em 2 toques, achou o Bitelo, botou o Bitelo na cara do gol. Então, tem que cuidar muito desse toque rápido, tem que cuidar muito de marcar o Suárez. Outro encaixe aí um pouquinho preocupante, esse encaixe do escanteio, da bola parada. O Grêmio tem conseguido fazer gol dessa forma, fez gols recentes, em jogos recentes dessa forma, e o Flamengo sofreu, por exemplo, no jogo contra o Olímpia. Então, olhando para um recorte mais recente, o Flamengo sofreu 2 gols na mesma partida, e o Grêmio conseguindo fazer gols de cabeça, de escanteio. Então, o Flamengo tem que estar muito atento com esse tipo de situação aqui, né? Que outro gol de escanteio aqui, o Grêmio conseguindo manobrar essa marcação do Atlético e o gol do Ronald, do garoto. Então o Grêmio tá forte nesse tipo de jogada e o Flamengo não tá tanto. Então tem que ficar de olho. Bom, em relação a como é que o Flamengo pode e deve machucar o Grêmio, né? Conseguir as vantagens e chegar na baliza, é aquilo que a gente já vinha falando já desde os outros jogos. E aqui tem um exemplo do Fluminense também conseguindo fazer isso. Do lateral direito ficando em dúvida se salta ou se não salta. O Grêmio também padece um pouco desse problema da dúvida de saltar ou de ficar quem vai cobrir. E acaba cedendo espaço nas costas. Então é isso aqui, ó, que acontece. O Keno ficando sozinho aqui. O Cano se posicionando bem, recebendo esse passe e conseguindo fazer o gol, ó. Então o Grêmio sofre bastante com esse tipo de situação. Em relação ao Flamengo explorar o entrelinhas, jogar de fora para dentro, né? Esse aqui é o exemplo clássico. O Flamengo fez isso no jogo de ida. Basta repetir, ser eficiente, acertar os passes, ser consciente no campo de jogo, que chega ao gol do Grêmio. Então olha só. O Léo achando aqui o Felipe. O Grêmio dando um espação aqui pro Arrascaeta aqui no entrelinhas, ó. Arrascaeta vai receber essa bola, vai achar o Maia. É o segundo gol do Flamengo. Então essa é uma forma bem eficiente de gerar dificuldade pro Grêmio. É isso, gente. O conteúdo de hoje foi esse. Esse foi o pré-jogo. Tá aí colocado para vocês quais são as possibilidades do Flamengo conseguir marcar gols, como é que o Flamengo tem que se defender, um pouquinho das informações sobre esse jogo, os aspectos táticos, inclusive essa mudança do Renato indo para a linha de 4, tá bom? O jogo, como eu falei na introdução desse vídeo, muito importante, vale a temporada pro Flamengo. Se for eliminado, vai ficar aí praticamente de férias em pleno agosto, porque o Campeonato Brasileiro tá bem distante, né? Bem pouco possível de ser conquistado. Bom, é isso, bom jogo para todos. A gente se vê amanhã no vídeo pós-jogo. Obrigado pela parceria e pela audiência. Tamo junto, forte abraço, valeu!